A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Não, eu não estou longe de vocês. Apenas estou do outro lado do caminho. Vocês que aí ficaram, sigam em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta celebração. 21º domingo do tempo comum. Hoje, vocação do cristão leigo. Pedimos pela nossa paróquia de Santa Teresinha, por nosso pároco, Padre Fernando Reis, pela nossa comunidade, confraria Nossa Senhora do Carmo e por todos nós. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje, por todas as intenções que você colocou aqui, escreveu aí, pela Confraria Nossa Senhora do Carmo, pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Ontem, então, nós renovamos nossa consagração a Jesus Cristo, pela mão de Maria, e saiu o 5º vídeo sobre o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre o pecado, a dinâmica do pecado, o que é tentação e o que é pecado.
assista o vídeo. Pode ser que lhe ajude, né, na sua vida espiritual. Sintam-se todos acolhidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nosso ato penitencial cantado. Senhor, que te deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. O canto do Glória. Paz, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória. E a nós a sua paz, glória, glória a Deus nas alturas, glória, e a nós a sua paz, Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade,
vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, o Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. A nossa oração nesse 21º domingo do tempo comum. Entrega aí a Jesus todas as tuas intenções. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e aguardar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias por Cristo, nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Conhecem Jesus aqueles que caminham com Ele. Quem ouve sua palavra e a coloca em prática, torna-se próximo dele e sabe quem Ele é. Ouçamos com muita atenção. Leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá, e ninguém poderá fechar. Ele fechará, e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo com uma estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Leitura inicial de hoje é do grande profeta Isaías, um profeta do Senhor. Importante é que entender que no livro de Isaías existem ao menos 3 contextos históricos diferentes. Isaías 1 a 39, primeiro contexto, 40 a 55, segundo contexto, 56 a 66, terceiro contexto. Aqui, Isaías 22 é o primeiro livro de Isaías, tá? Antes do exílio, saindo do exílio, depois do exílio. No segundo livro que estão os 4 cantos do servo sofredor, que são lidos na Semana Santa, né? Isaías 42, 49, 50, 52, 13 a 53, 12. Que eu cito muito aqui. São muito importantes. Junto com esses 4 cantos, tem aquele de Filipenses 1, 2, 6 a 11, que também é um canto do servo. Então são 5 cantos do servo sofredor. E Pedro cita o servo sofredor, tá? Hoje, Isaías 22, 19 a 23.
Assim diz o Senhor. Então, é o Senhor quem fala. Se você prestar atenção, não é Isaías quem fala. Quando ele fala, é pela boca do Senhor. O profeta é a boca do Senhor. Ele não é perfeito. Pode cair, pode pecar. Em geral, e no Antigo é muito fácil ver. Eles são seres humanos, pecadores mortais. Haja vista o pecado de Davi, que eu cito aqui, né? Adultério e assassinato. E no Novo Testamento, os 12 apóstolos, quando o Senhor escolhe, e hoje o Pedro vai ter a proeminência, né? Ficar na frente dos outros, são também pessoas normais. Eles são pecadores, né? Eles não entendem quase nada daquilo que o Senhor disse. Hoje Pedro terá uma revelação, né? Mas logo depois da revelação, ele negará e trairá o Senhor, né? Então são seres humanos, né, que caem, né? A queda nos ensina a refletir sobre a nossa vida e tentar ser melhor. De uma queda grande, a gente pode ser um grande santo. Depende de quem? De nós, né? Do arrependimento. Então, assim diz o Senhor a Sobna, que é esse tal administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitiste do teu cargo. Por quê? Idólatra, infiel. Só que o infiel que não quer se converter. Aqui é um infiel que não quer, né, saber de Deus, não luta por Deus, não tem zelo por Deus, não é justo, não segue a lei do Senhor. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliaquim, ou Eliacim. Eli é Deus, meu Deus. Filho de Elcias, Elciar, né? Também é o nome teofórico, né? Iá Adonai, Eli, Deus. E o vestirei com a tua túnica. Então vai destituir esse tal de Sobna, administrador do palácio, colocar Eliaquim no lugar dele. Colocarei nele a tua faixa. Então tirará o cargo, a faixa, tudo desse tal de Sobna, porque era infiel. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele perderá inclusive a autoridade que tinha. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém. Então aqui se entende que o Sobna não era pai, né? Era alguém que fazia muito mal para Israel e para a casa de Judá. O Eliaquim, sim, será fiel. O que o Senhor quer é fidelidade, né? Ele não vê nossa fraqueza, mas você tem que lutar contra. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Esse aqui é o motivo porque essa leitura foi colocada aqui. No Evangelho, o Senhor entregará a chave do reino de Deus, da Igreja Católica, a quem? A Pedro. Então, aqui ele fala da chave do reino de Davi, né? Fazer relação com Pedro. A primeira leitura tem a ver com o Evangelho no domingo. Preste atenção. Procure fazer a ligação entre a primeira leitura e o Evangelho, porque a liturgia coloca as duas leituras colegadas entre elas, tá? Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. O que significa a chave? Autoridade, poder. O Senhor colocou esse tal de Eliaquim com autoridade e poder sobre a casa de Israel, tá? Sobre a casa de Davi. Mais do que a casa de Israel, aqui é a casa de Judá, é o sul, capital Jerusalém, do jeito que o Senhor dará autoridade a Pedro. Leitura do Evangelho, estão relacionadas. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Tem a ver com a autoridade que o Senhor deu a Pedro, na Igreja Católica. Ministério Petrino, que está fundamentado nessa leitura aqui do Antigo Testamento de Isaías 22. Então, se alguém disser, que história é essa de Pedro, depois dele o Papa, tal, tem autoridade, Mateus 16, será lido, proclamado daqui a pouco, e Isaías 22, tá? São dois textos.
Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. É o que diz Isaías aqui. Ele de fixá-lo como estaca em lugar seguro. O que é uma estaca? Algo firme. Então, essa leitura fala de que? Autoridade, firmeza, poder. Esse tal de Eliakim, que é um nome teofórico, teofânico. Fala de Deus, Eli. E o pai dele também tem um nome teofânico, termina por Iá. Iá é Adonai. Então, esse Eliakim é alguém que Deus colocou lá no reino de Davi para ter autoridade, e uma grande autoridade, do jeito que o Senhor colocou Pedro. Ele fixá-lo como estaca. A estaca é o amém. A palavra amém, eu digo amém, você, né? É o amém no hebraico. O que é? Isso aqui é verdadeiro, firme, sólido, em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória, de glória na casa de seu pai. Então esse tal terá a glória que o Senhor concedeu a Pedro, o primeiro dentre os apóstolos, o chefe da Igreja Católica, ministério petrino, autoridade, poder. O que ele ligar será ligado, o que ele desligar será desligado. E daí se funda o magistério da Igreja Católica e na Igreja Católica. Aqui já tem uma grande diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Tem muita diferença. Uma delas é essa, a autoridade de Pedro, que eles não reconhecem. Para nós católicos, existem 3 fontes de revelação: Sagrada Escritura, magistério, que é o Papa, os bispos, o padre, né? E a tradição. E na verdade tudo é tradição. O magistério são tradições que a igreja, né, nos apresenta. O magistério hoje, o que é? Um documento do Papa é magistério. O Vaticano II é um magistério. O Catecismo da Igreja Católica, magistério. Porque foi escrito, aprovado, não só escrito, aprovado pelo Papa, por um bispo. Isso é magistério? É. Uma carta de Dom José Antônio para nós, magistério. O pároco na igreja, na paróquia, ele pode dar diretrizes, né? Magistério. Mas a questão é, o magistério não pode ir contra nem a tradição, nem a Sagrada Escritura. Não é que o Papa pode definir o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele não pode definir nada contra a Sagrada Escritura, que também é fonte de revelação. Tá? Leia lá a Dei Verbum, é uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II, fala sobre isso. Eu dou aula sobre isso. Então, magistério, o Papa tem autoridade? Tem. É infalível em tudo? Não. Infalível quando ele fala ex cátedra, da cadeira de Pedro. Aquilo ali é um dogma de fé. Quando ele fala ex cátedra, ele é infalível. Agora, nem tudo que ele fala é infalibilidade. Não. Se deve respeito, obediência, não se pode estar criticando o Santo Padre aí. A gente vê tantos padres e leigos criticando. Não se pode estar criticando o Santo Padre. Pode até não concordar com uma coisa e outra, mas não pode estar criticando. Tá? E quando ele fala ex cátedra, ele não erra. Mas o magistério, né? O magistério não pode definir tudo do jeito que quer, não. Tem que ser de acordo com a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Estão interrelacionados. As 3 fontes de revelação na Igreja Católica. Sagrado Magistério, que é tradição. Sagrada Tradição, que é tradição. E Sagrada Escritura, que são tradições orais, que foram sendo escritas. Tá? Então, nessa leitura inicial, a autoridade desse Eliakim, né, que é a autoridade que o Pedro terá. E a autoridade dada a Eliakim, quem deu? Deus, o Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus. Então, assim diz o Senhor Deus. Então, quem é que deu? Deus. E a autoridade a Pedro, quem deu? Cristo, Deus. Então, a fonte da autoridade é Deus, seja no Antigo, seja no Novo. A materialização, chave, autoridade, né? No Antigo e no Novo. Te darei a chave, né? E Cristo dirá que te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares será desligado, tudo que abrires será aberto. Então, são 3 relações muito fortes. O Senhor que dá autoridade ao Eliakim, Cristo dá autoridade a Pedro,
a chave que representa a autoridade, o objeto que representa a autoridade. E a autoridade qual é? Ligar, desligar, não é? E abrir, fechar. O ligar, desligar, a gente vai entender que é a confissão que o Senhor deu à autoridade, né? A Igreja Católica, o magistério, né? Só quem pode confessar Papa, Bispo e o absolver Papa, Bispo e o sacerdote, no uso de ordem. E excomunhão. A igreja tem o direito de dizer que está excomungado ou não. Então, essas são as palavras do Senhor na leitura inicial. Salmo responsorial. A nossa resposta será: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Contemplai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me, todos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Contemplai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Todos, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Contemplai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos, todos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Contemplai em mim a obra começada. O salmo responsorial é o 137 do grego, 138 do hebraico, né? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Então, para início de conversa, a bondade do Senhor é por todo o sempre. Não é que o Senhor é bom hoje, amanhã é ruim, depois é bom e é ruim, e é bom e é ruim. Não. Deus é bom toda hora, todo instante, porque Ele é o bem supremo, Ele é o puro Espírito. Tudo que Ele fez é bom. Então, se tudo que Ele fez é bom, está lá no Gênesis, tá? Tudo que Ele fez foi bom ou é bom. Significa que Ele é bom. Na essência dele, no fundamento dele, na substância dele, ele é bom. Porque para que criar o bem, se tudo que faz é bom, é porque ele é bom na essência, no fundamento, na substância. Deus é o sumo bem, Tomás de Aquino, né? Suma teológica, né? E o mal é a negação do bem. O mal entrou por Satanás e o nosso pecado. A fonte do mal é Deus? Não. Escuto tanta gente dizer porque Deus deixou o vírus, Deus deixou a inundação, Deus deixou a destruição. Que Deus? Não deixou porque ele é o bem. Tudo isso é consequência do pecado original e da ação de Satanás. É consequência do nosso pecado pessoal, do pecado original. Tem muita gente com pecado original que não foi batizado ainda. Ainda tem bispo aí dizendo que nunca batizou ninguém. E da ação de Satanás, né? Então tudo que Deus fez é bom, não foi bom não, é bom. Ele é a eterna bondade, a eterna misericórdia e a eterna justiça, né? Porque Deus é justiça e misericórdia. Por que Ele está deixando o vírus? Para a nossa conversão, um sinal que a humanidade está muito distante de Deus, com aborto, pecado contra a natureza, pecado de impureza, ideologia de gênero, divórcio, legalização de droga, destruição de natureza, tudo isso é pecado, corrupção generalizada, tudo isso é um pecado muito grande. Então, é um aviso que Deus está dando, pare de pecar. Senão o quê? Tem castigo? Não, senão tem consequência do pecado. O mal atrai o mal, o bem atrai o bem. Quem peca quer pecar cada vez mais. Pare, né? Faça como o filho pródigo, né? Caia em si, peça perdão a Deus e retorne. Não vá se confessar sem antes pedir perdão, não, dentro do seu coração, né? Porque não adianta confessar e não estar arrependido, não. Melhor não ir. Então, o início é esse. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Bondade de Deus é para sempre, né? Completai em mim a obra começada.
aqui é outra realidade que diz, né? Eu sou uma obra não completa ainda, eu não sou perfeito. E perfeição só terei no céu. Eu posso ser santo aqui, pela ação do Espírito Santo, pela graça santificante que vem através da Igreja Católica. Igreja criada por Deus, Igreja Católica. Vai ver o Evangelho. Ele quis criar a igreja, claro, está aqui o texto que ele fala da eclesia, da igreja. Se fala da eclesia, ele quis criar a Igreja Católica. Tá? Mas eu sou ainda uma obra só começada, inacabada, né? A santidade que eu terei depende de quem? De Deus. E da ação do Espírito Santo. Segundo de mim, de eu ser de acordo com a ação do Espírito Santo. O que é ser santo? É fazer muita coisa? Não, é deixar o Espírito Santo realizar aquilo que Deus quer em nós, em mim. Eu sou santo não é porque eu faço muita coisa, não. Eu sou santo porque eu deixo o Espírito Santo, que é o único santo, que é Deus, um com Deus, agir em mim. Quando eu deixo, eu sou santo. Quando eu não deixo, sou não. Ó Senhor, de coração eu vos dou graça. Então, para iniciar essa obra que está inacabada, que sou eu, o salmista inicia o quê? Louvando a Deus, dando graças a Deus. Porque a coisa mais importante na vida, irmão, é dar graça a Deus. Dar graças a Deus é a Eucaristia. No grego, Eucharistia. Eucharistia é a ação de graças a Deus. Eu tenho que dar graça a Deus toda hora. Falei ontem que eu vou criar na paróquia, quando eu voltar. Não tem a oração das 1000 Ave Maria? Tem. Eu vou criar a oração dos 1000 Glória ao Pai. Toda semana. Rezar 1000 vezes Glória ao Pai. O que é Glória ao Pai? Glória ao Pai. Dar graça a Deus. Glorificar a Deus. Dar graça é glorificar a Deus. Tá? Então, a ação de graça. Eu vos dou graça, o Senhor, de coração. Então, e tem que ser de coração. Não adianta louvar só com a boca, não. Com o lábio, não. É o que Nosso Senhor denunciou e acusou os fariseus, porque eles falavam tanta coisa bonita, falavam da lei de Deus, mas eles não faziam, então era só da boca para fora. O Senhor não quer um louvor da boca para fora, Ele quer um coração arrependido. Que se reconheça pecador, que peça perdão, um coração arrependido, é isso que o Senhor quer. Tá? Ó Senhor, de coração eu vos dou graça. Então, para completar a obra que eu sou inacabada, não é? Completar em mim a obra começada, eu sou apenas uma obra começada, né, por Deus, né? Eu começo o quê? Louvando a Deus, dando graças a Deus. Aí o Espírito Santo vai agir em mim. O louvor liberta. Quando eu louvo, eu me liberto. Por que tanta gente é cheia de coisa, de mazela, depressão? Porque não louva a Deus, não agradece a Deus, não reconhece Deus, né? Ele não pede perdão do pecado. Um grande louvor a Deus é tentar se converter, reconhecer o erro, pedir perdão de cada pecado, tá? Porque ouvistes as palavras dos meus lábios, mais um lábio que fala o que vem do coração. Porque se fala e não vem do coração, Deus não escuta quem é falso. E hoje o que impera no mundo é a falsidade, a mentira. Quem é o pai da mentira? O Satanás. Nosso Senhor disse, ele é o pai da mentira. Ele mentiu para Eva e levou Eva a pecar. Claro que Eva tem a culpa dela. Ela tinha vontade dela e entregou a vontade para o Satanás, para a tentação. O segundo degrau da tentação, expliquei lá, a tentação tem 3 degraus. Tentação, pecado. Primeiro degrau, a tentação. Segundo, entrou a vontade, pecado. Ainda que seja só de pensamento, de desejo, né? De sentimento ou de uma inclinação má, é pecado. E depois a materialização, aí que é pecado mesmo, mortal. Então, 3 graus, tentação, primeiro degrau. Aceitação da vontade já é pecado. O Senhor fala, pecado por pensamento, sentimento, desejo, pecado. E quando materializa, aí é que é. Aí o pecado mortal tem que ter matéria grave, né? Querendo ofender a Deus e ainda assim querer fazer. Esse é o pecado mortal. Porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Então, as palavras dos nossos lábios têm que vir do coração. Senão Deus não escuta.
Tá? A nossa vocação vai ser um coração andando. Tem que ser um coração andando, né? Tudo que a gente faz vem do coração, Deus escuta. Pode ter a fraqueza aqui, ó, Deus escuta. Perante os vossos anjos vou cantar. E o louvor é diante do quê? Do trono de Deus, da glória de Deus, né? A Eucaristia, charis, no grego, charis é a graça, né? Eucharistia é a raiz do grego. E o Eucharistel, que é o verbo, dar graças a Deus. A maior graça de Deus é contemplar a glória de Deus. Tá? É por isso que eu estou dizendo glória ao Pai, ao Filho, reconhecer em Deus toda a glória, toda a graça. Né? Então, reconhecer que só nele tem glória. Ele é a glória. E a nossa glória vem dele. Tá? Eu glorifico a Deus quando eu faço a vontade de Deus aqui nessa vida. Minha vocação sacerdotal, você casado, solteiro, não sei. E Deus me glorificará me ressuscitando. Né? Então, se eu faço a vontade dele, fizer a vontade dele, ele me glorificará me ressuscitando um dia. Perante os vossos anjos vou cantar, né? Cantar a Deus, porque os anjos estão lá contemplando a glória de Deus. Né? Os anjos bons, os anjos maus estão na terra aí tentando nos perder. E ante o vosso templo vou prostrar-me, se prostrar diante de Deus. O prostrar-se diante de Deus é reconhecer a glória de Deus. Então, o que ele está dizendo? Irmão, bora reconhecer a glória de Deus. É um salmo muito bonito, né? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, né? Eterna. Né? Completai em mim a obra começada. Então, a obra será começada quando eu começar a glorificar a Deus. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade. De novo, agradecimento. O início do versículo anterior. Ó Senhor, de coração eu vos dou graça. De novo, eu agradeço, eu vos dou graça, eu agradeço. Tá? Agradece o quê? A misericórdia de Deus. O amor do Senhor. Deus é amor. Tudo que ele fez foi por amor. Eu fui criado por amor. Minha vocação é amar. O que é amar na cultura católica, na igreja católica? Dar a vida pelos outros. Com sentimento ou não. É um ato da vontade. O amor não é um ato do sentimento. O sentimento serviu entre o pecado, né? Nem só do pensamento. É um ato da vontade. Eu dou a vida pelos irmãos. Isso é o amor cristão. Porque fizeste muito mais do que prometer. Deus faz muito mais do que a gente quer e pensa ou deseja. Apesar da nossa miséria, fraqueza, ele faz muito mais do que a gente quer, pensa ou deseja. Quem? Deus. Naquele dia em que gritei, vós me escutar. Então, você está sendo tentado? Grite. Você está na prova? Grite. Você não está vendo saída? Grite, irmão. Grite a Deus, Senhor, cai no chão aí. Grite, Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo sair desse pecado. Grite, irmão. Me tira da depressão. Grite, irmão. Eu garanto, se for sincero, Deus te enviará socorro, auxílio, ajuda, se for sincero. Aumentaste o vigor da minha alma. Deus aumenta o nosso vigor. Aquele que não tem vigor nenhum, ele aumenta o vigor. Ele fez uma estéreo da luz, Isabel, Ana, no Antigo Testamento, mãe de Samuel. Duas estéreos que deram à luz, né? Dois grandes profetas, Samuel e João Batista, fez uma virgem da luz Maria. Então, o abatido, ele sustenta, ele diz que aqueles que sofrem aqui terão o reino de Deus lá no céu. Então, quem nos dá força é o Senhor. Mas muitas vezes a gente vê que não acontece essa justiça na terra, não acontece não. Mas no céu, tanta gente aqui desprezada, que não teve justiça nenhuma, está lá com Deus no céu. Às vezes num lugar melhor do que o nosso. Atento. Aumentaste o vigor de minha alma. A alma é a vida da gente. Tá? Então, a alma é a nossa vida. Então, ele aumenta o vigor, a força da nossa vida, para que eu possa continuar vivendo na lei dele. O Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada.
Altíssimo é o Senhor. De novo, é uma ação de graça, né? Dizer que o Senhor é o Altíssimo, que é louvar a Deus, né? El Elyon, Deus Altíssimo, tá? Altíssimo é o Senhor. Não tem ninguém mais alto que Deus, não. E os poderosos da terra são nada. Então, por que eu tenho que temer um poderoso na terra, se Deus é muito mais poderoso? E se ele tem poder aqui, ele será julgado. Quanto mais foi dado poder, mais será julgado. Por isso que um governante que se aposta do poder injustamente, e não é vontade de Deus, esse aí é que vai ser julgado com severidade. Porque adquiriu um poder que não era dele. E vai ser responsabilidade por tudo aquilo que ele fizer. E se adquirir o poder por corrupção, pior ainda. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, o Senhor olha o necessitado. Claro, eu já disse aqui que tem dois, aliás, tem três pobres, né? 3 no Antigo, 3 no Novo. Os 3 do Antigo: órfão, viúva e estrangeiro. As 3 categorias de pobres do Antigo Testamento é o órfão, quem é órfão, a viúva, que não tem nada, é a viúva que não tem nada, né? Não tem ninguém com ela, nem dinheiro, nem nada. E o estrangeiro, né? E no Novo é o pobre de espírito, e aí pouco importa se tem dinheiro ou não, ou seja, humilde, né? O rico, que é pobre de espírito, tem dinheiro e ajuda quem não tem, é pobre? É pobre de espírito, né? O pobre material e o jovem rico, aquele jovem rico, o homem rico, que deixou tudo para seguir nosso Senhor. O jovem rico, se você entender, quiser entender, ele é pobre de espírito, que deixou tudo, né? Tem dinheiro ou não. E é pobre material, porque deixou tudo, não tem nada. Então, o protótipo do pobre, o melhor pobre, assim, é aquele que deixa tudo para seguir nosso Senhor. Ficou sem nada, materialmente, e é humilde, né? Porque para seguir nosso Senhor tem que ter humildade. Tem que obedecer, né? Senão não segue. Né? E de longe reconhece os orgulhosos. O Senhor reconhece quem é orgulhoso. Então, não adianta tentar se esconder, não. Pode chegar em casa, deitar debaixo da cama, botar 10 mil lençóis. Deus está vendo. Porque ele vê o interior. Deus está dentro de nós. Entrou pelo Espírito Santo, né? Que foi dado no dia do nosso batismo. Ele sabe, eu que me afasto dele quando eu pego. Mas ele entrou. Né? Então ele conhece tudo que está dentro. Então ele conhece quem é orgulhoso. E o pior pecado é o orgulho. É o de Adão e Eva. Eles se orgulharam, quiseram ser igual a Deus. O pecado do Satanás de orgulho. Não aceitou Deus, né? Ele quis ser igual a Deus. O Satanás que foi a tentação para a Eva lá. Sereis como deuses, os vossos olhos se abrirão. Então, o orgulho. Aí o Miguel se colocou contra o Satanás. O Satanás queria ser igual a Deus. Aí o Miguel disse: quem é como Deus? Ninguém. Sai daqui. Expulsou ele. E de longe reconhece os orgulhosos. Então, o Senhor reconhece quem é orgulhoso, tá? Então, cuidado com o orgulho. Porque o pecado é o orgulho. Que é contra a humildade. Humildade de Maria. Maria não era orgulhosa, porque é humilde de coração. Melhor virtude, humildade. Pior pecado, orgulho. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. É o que ele disse no início. Vossa bondade é para sempre. É o responsório. É a nossa resposta. A misericórdia, bondade, ternura, amor do Senhor é para sempre. E esse é a dor do Senhor, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas alguns se perderão, porque não querem Ele. O sofrimento de Deus, se é que Ele sofre, porque é puro Espírito, é esse. Ele é pura bondade, misericórdia, ternura, amor, compaixão. E Ele está vendo que alguns se perderão, irão para o inferno. Imagina um pai vendo um filho morrer, e uma morte eterna. Não é a morte da terra, não, é a morte eterna. Esse é o sofrimento, se é que Deus sofre, né? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Por que ele sofre? Porque Ele é bom e quer que todo mundo seja bom, igual a Ele, e não somos, né? Sofre também com pecado, qualquer pecadozinho pequenininho, ele sofre porque ele está vendo que a gente não está cumprindo o que Ele quer. O pecado nos distancia do nosso projeto de santidade de vida. Tá? O que é o pecado na cultura da antiga aliança? É errar o alvo, né? Então, você pega uma flecha, né? Atira,
e você erra o alvo. O pecado é isso. Nós temos um alvo, que é o reino de Deus, é o projeto de Deus, e a gente sai da estrada. O pecado é isso. Aí tem que retornar. O filho pródigo não retornou. Cair em si, pedir perdão e retornar. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço. Aí no final ele pede ao Senhor o quê? Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossos, quem? Eu e toda a criação. Primeiro, eu, que sou o centro da criação. O Senhor criou tudo. Separou as águas, o sol, o céu, estrela, tudo. E colocou o homem e a mulher. Só existe homem e mulher no centro da criação. Bom. Então, mas eu sou um ser inacabado? Não. Um que é inacabado nele em si é Deus. Eu tenho que tender à perfeição. Tenho que procurar ser perfeito. Perfeito é só Deus. Né? Então a gente pede ajuda do Senhor para Ele completar em nós a perfeição. Agora, santidade eu posso. O que é ser santo? Viver segundo o Espírito Santo. A graça santificante que nos dá os sacramentos da Igreja Católica. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada, sua mãe Maria Santíssima. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele é a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, né? Porque tem um salmo, que é a leitura, né? É Romanos 11, 33 a 36. Né? Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo não fundou a comunidade dos romanos. Fundou Coríntios, Gálatas, Tessalonicenses. Né? Romanos fundou? Não. Mas ele escreveu a carta lá para ele. Né? Quem era o chefe da igreja de Roma? Pedro, que o nosso irá escolher agora. Tá? Então, o que é que Paulo hoje escreve para a comunidade que ele não fundou dos romanos? É um hino a Deus, não tá? A leitura até hoje não é glória? Glorificar, o que é o salmo glorificado. Pronto, ele continua a segunda leitura. A primeira leitura tem a ver com o Evangelho e a segunda, o salmo, tem a ver com a terceira, que é essa carta aos romanos. E a carta aos romanos tem a ver com o salmo, glorificar a Deus. Ele vai dar, é um hino de ação de louvor a Deus, de ação de graças a Deus. Ó profundidade da riqueza. Qual é a riqueza mais profunda que existe? Deus. Da sabedoria. Qual é a profundidade mais, qual é a sabedoria mais profunda que existe? Deus. E da ciência, qual é a ciência mais profunda que existe? Deus. Toda ciência ele tem, a nossa ciência humana é nada. O ser humano consegue desenvolver 10% da capacidade mental, o ser humano médio. E Deus é o que? Ele é tudo, Deus seria o 100%, ele conhece tudo. Ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade, toda a bondade, toda a misericórdia, toda a justiça, tudo. E nos deu o Filho dele, que é tudo com ele, no Espírito, tá? Que é o Cristo. Como são inescrutáveis os seus juízos. E ninguém consegue penetrar no juízo de Deus, não. Porque Deus, quando julga, ele julga o coração. Ele não vê a aparência, não vê o nosso pecado, não. Ele vê o coração. Ele vê que quando eu peco, você peca, mas ele vê o coração. A intenção lá dentro. Ele quis me ofender ou não. Aí que ele julgará. Impenetráveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus são impenetráveis, mas ele nos fez conhecer esses caminhos onde? Na pessoa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esses caminhos são impenetráveis porque a gente não consegue penetrar tudo. E consegue penetrar toda a riqueza de Deus, sabedoria de Deus, poder de Deus, autoridade de Deus, riqueza. Ninguém consegue.
ciência de Deus? Ninguém. Mas o caminho, quem é o caminho de Deus? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho que é impenetrável se tornou conhecível em Cristo. Quanto mais eu me dou a Cristo, mais esse caminho se torna conhecido por mim. E conhecer é ter uma relação pessoal com Deus. Você precisa ter uma relação pessoal com Deus na sua oração pessoal. Tá? Ter um relacionamento pessoal com Deus. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Cristo. Quem conheceu o pensamento do Senhor? O Espírito Santo, que é um com ele. Né? Quem foi o conselheiro do Senhor? O conselheiro do Senhor é o próprio Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito. Um só. Quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa? Quem foi que deu algo a Deus antes de Deus? Ninguém, porque se algo ou alguém existisse ou fosse superior a Deus, ou desse algo a Deus, esse algo ou alguém é que seria Deus e não Deus. Né? De maneira a ter direito a uma retribuição. Quem é que pode ter uma retribuição de Deus? Por isso que a salvação é graça de Deus. Eu tenho que seguir ali, deu toda ela, mas eu tenho que ter consciência que eu vou ser salvo por graça de Deus, não é por mérito meu. Como se eu fizesse tudo e disse, agora tu tem que me salvar. Não. Eu fiz tudo o que eu consegui, com todo o esforço que eu tive. Por favor, me salva, Senhor. Me dá o dom da graça da salvação. Tá? Essa que tem que ser a nossa oração. Pedir a perseverança final. Continuar fiel até o fim. Tá? E ter em mente que a salvação é graça de Deus. Não é porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca não sei o que eu vou ser salvo. Eu não devo matar ninguém, nem roubar ninguém, nem pecar, mas a salvação é graça de Deus. Porque a Eucaristia é uma graça de Deus, não mereço. Né? Tudo é graça de Deus. Leia Paulo e Santa Teresinha. Os grandes santos disseram isso. Então ninguém tem direito a nenhuma retribuição, não. Nós somos servos inúteis. Fazer tudo aquilo que Deus quer, na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer, né? Pedir perdão toda hora, mas eu sou inútil. Quem realiza, concretiza, não sou eu, é Deus. Quem faz em mim, completar em mim a obra, começar, é Deus. É Ele que me santifica, não sou eu. Eu tenho que cooperar. Então, no fundo, santidade é cooperar com Deus, porque a obra é dele. Opus Dei, a obra é de Deus. Eu coopero ou não com a obra de Deus. É o que ele fala no final. Lindo, 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 tá? Eu queria que você lesse, decorasse esse texto. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é de Deus. Foi feito por ele e retorna para ele. E coloca no início, na verdade. Quem é a verdade de Deus? Cristo. Quem é o amém? Verdade em hebraico é amém. Quem é o amém do Pai? Cristo. Está lá no Apocalipse. Eu sou o amém, o alfa e o ômega. Então, na verdade, ele está dizendo o quê? Por Cristo, tudo é dele. Então, por Cristo, por Jesus Cristo, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, tem aquela música, né? Por ele, tudo foi criado por ele. Feito por ele. Né? Não existe nada fora dele. O que está fora dele hoje é o Satanás que está condenado. E para ele, e retorna a ele. Lindo. Tá? A ele a glória para sempre. Amém. Toda a glória para sempre a Deus. Toda a glória a gente dá a Deus. Tá? Em vez de estar dando glória aos seres humanos aí, né? Bajulando um e outro para conseguir alguma coisa. Glorifique a Deus. Procure a Deus, siga a Deus, faça tudo por Deus. Não faça para ser visto pelos outros. Entregue tudo a Deus. Né? Glorifique a Deus, que você será glorificado por Deus. Porque o ser humano é a glória do Deus vivente. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, Maria Santíssima. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia. Proclamai que o Senhor é bom, que é eterno seu amor. Que o diga a casa de Israel, é eterno seu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Muito bonito hoje, né? Preste muita atenção. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O poder do inferno nunca poderá vencê-la, nunca. Eu te darei as chaves do reino dos céus, aquela chave lá da leitura inicial. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um dos evangelhos mais importantes que existe é esse aqui, que nos diz tantas verdades que hoje até alguns teólogos se colocam contra o que está escrito aí. É tão importante que eu vou pegar o grego, o texto grego. Por que que eu pego tanto o texto grego, já que Jesus falava era aramaico e lia em hebraico? Porque o evangelho foi escrito em grego, tá? 16:13, foi escrito em grego. Ontem eu coloquei aí, vou colocar de novo aí, ver se você lê direitinho. Isso aí é o texto grego. Tá? Então, foi escrito em grego. E como é que ele lendo? Né? Você não lê em português? Então, pronto. Lá, todo evangelho, todo o Novo Testamento, não é só evangelho, não, foi escrito em grego, nessa língua aqui. O que você tem em português é uma tradução. Então, uma tradução, às vezes, pode ser boa, pode ser ruim. Se você lê esse texto de Mateus em traduções diferentes, por exemplo, Ave Maria, Peregrino, Jerusalém, elas vão ser diferentes. Não é tudo igual, não. Não. Leia aí, compare as traduções. Por quê? Porque veio do grego. Então, alguns traduzem de um jeito, outro do outro. O sentido tem que ser igual, mas a palavra é tudo igual? Não. Então, naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciado, acontece aquilo que está sendo anunciado. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. É o tombe, Ro Jesus. Está mere Caisareias des Filipo. Cesareia de Filipe. Então o Senhor, ele vai, anda até essa região aqui de Cesareia de Filipe. No grego está no genitivo. Des Filipo está no genitivo. Né? Que é uma cidade. É uma cidade lá. Tá certo? Cidade da Galiléia, no norte. E lá, então, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, uma cidade,
E lá perguntou aos discípulos. Então quer dizer que ele estava com os discípulos. Provavelmente ele foi andando com os discípulos até a tal da cidade de Cesareia de Filipe. Porque o nome da cidade era Cesareia. Cesareia vem de César, porque o imperador romano, a palavra César, Kaiser, é do imperador romano. Então é uma cidade, ou o imperador construiu, ou foi construída e dedicada a ele. Daí o nome Cesareia, cidade de César. E essa, além de ser Cesareia, é de Filipe. Provavelmente o tal do Filipe construiu, ou ele estava lá, era a autoridade. Tá? Filipe o quê? Um governante que os romanos colocaram lá quando dominaram a terra de Israel. Recorde que Israel está dominada pelos romanos. Então, chegando na cidade dedicada ao César e ao Filipe, que Filipe é provável era a autoridade de lá, ele perguntou aos discípulos. Então, ele estava lá com os discípulos, claro, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui tem muita coisa já. O que é que diz que eu sou? Quem dizem os homens, né? Por que não diz homem e mulher? Porque a cultura colocava o homem, né? Mas é de todo mundo. Quem diz os homens ser o filho do homem? Quem é esse filho do homem? Já disse muitas vezes aqui. É aquele do Daniel 7, 13, 14. É Deus, é um ser transcendente. Então, o que dizem os homens e as mulheres que eu sou? E quem é o filho do homem? É Cristo. Ele irá dizer no Sinédrio, pouco antes de ser condenado. Vereis o céu aberto e o filho do homem, ele, vindo com as nuvens do céu. Aí foi condenado. Por quê? Condenado por blasfêmia. Por quê? O judeu, aquele filho do homem lá, era Deus. E ao dizer que era Deus, eles que não acreditavam que Jesus era Deus, consideraram uma blasfêmia contra Deus o fato de Jesus dizer que é Deus. O problema é que ele é Deus. Então foi condenado por blasfêmia? Não. Quem blasfemaram? Os judeus, porque condenaram a Deus. Bom, a blasfêmia foi dos judeus. Aqueles que condenaram Jesus. Todos os judeus condenaram Jesus? Não. Maria condenou, era judia. Os 12 condenaram, o Judas lá foi condenado. Né? Os 12 condenaram Jesus? Não. Os discípulos, mais de 70, condenaram Jesus? Não. Muitos fariseus que se converteram, Paulo, condenaram Jesus? Não. Então, não coloque toda a culpa em todos os judeus, não, que a nossa igreja começou lá. Jesus é judeu, e muitos judeus acreditaram nele. Até aquele tal de Nicodemos, que está lá em João, né, que era um fariseu, membro lá do Sinédrio, acreditou. Foi de noite escutar o nosso Senhor. De noite por quê? Porque tinha medo que vissem ele. Mas os 12 não tinham medo lá, os 11, quando o Senhor ressuscitou, estava tudo escondido lá no cenáculo. Então, todos eles tinham medo. Né? Então, quem dizem os homens, os homens, né? Você não, os homens aí, que dizem que eu sou? Eu, o filho do homem, eu que sou Deus. Eles disseram. Alguns dizem que é João Batista. João Batista já tinha sido morto. Então, alguns diziam que Jesus era João Batista ressuscitado. Que está, portanto, operando milagre. Mas não era porque, primeiro, João nasceu de Isabel, Jesus nasceu de Maria. Então, já era ignorância dizer isso, né? Eles não conheciam bem, né? Segundo, João nunca ressuscitou ninguém, nunca curou ninguém, vivia uma vida de penitência, nunca não deu o perdão do pecado, e Jesus perdoou, ressuscitou e curou. Então, não é João, né? Só que eles confundiam tudo. Até o Herodes lá, aquele Herodes lá, o Herodes que queria ver Nosso Senhor, o filho do Herodes Grande, que é o grande abortista, né? O pai do aborto é o Herodes Grande, que mandou matar a criança, então é o pai do aborto. Né? Até o Herodes, filho daquele Herodes Grande, pensava que Nosso Senhor era João Batista, que ele tinha mandado matar. Outros, que é Elias, o grande Elias, o profeta Elias, né? Que foi arrebatado, então diziam, ele é Elias. E por que é que eles diziam que Jesus era Elias? Elias ressuscitou o filho da viúva? Sim. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim. Leia lá, 1 Reis 17 a 24.
quando Elias vai ressuscitar o filho da viúva. E lê Lucas 7, 17. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva. Então era muito parecido. O Elias multiplicou alguma coisa? Multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Jesus multiplicou pão e peixe. Então eles associaram Jesus a Elias, porque aquilo que nosso Senhor estava fazendo, Elias tinha feito. E como Elias tinha sido arrebatado ao céu, diziam, então esse aí é o Elias. Os dois únicos arrebatados aos céus, Elias e Enoque. Só que eles diziam, Enoque nunca curou ninguém e nem multiplicou nada. Então eles diziam que Jesus era o Elias. Ou então Jeremias, porque Jeremias sofreu muito e era um profeta do Senhor. Cristo era um profeta, estava sofrendo. Jeremias foi muito perseguido. Cristo muito perseguido. Entendeu? Então, as autoridades lá eram contra o Jeremias, as autoridades ao rei, o rei até que queria salvar ele. Mas o sacerdote, tudo contra ele. Os saduceus, que eram os sacerdotes, era contra Jesus. Então, acharam que Jesus era o Jeremias. Era um profeta, e como aquele lá. Ou outro, qualquer um profeta grande, né? Ou algum dos profetas. Então, alguns dizem que é João Batista, não era. Outros que é Elias, porque tinha ressuscitado e multiplicado, né? O trigo lá, não era. Outros que é Jeremias, sofrido muito. O sacerdote contra ele, aqui, o sacerdote contra Cristo, sofrendo muito, não era. Ou alguns dos profetas. Jesus, o que ele fazia, só pode ser um profeta. E de Deus, porque quem é que ressuscita e cura? Quem é que tira o Satanás? Então, Jesus perguntou aos discípulos, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus perguntou agora aos discípulos, ou o grupo dos 12, ou mais de 70. Provável que seja o grupo dos 12, aqui. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele então agora pergunta, e vocês, 12 aqui, o que é que vocês dizem que eu sou? Olha a pergunta dele. E vós, quem dizeis que eu sou? O eu sou é aquele eu sou do Êxodo 3,14, quando Deus apareceu a Moisés. É a revelação do nome de Deus. Quando Deus apareceu a Moisés e diz, eu sou. Jesus vai dizer aqui, eu sou. E vós, quem dizer que eu sou? Ele já está dizendo que ele é. Quem? Deus. Porque ele é aquele eu sou do Êxodo 3,14. Então, quando ele diz, e vós, quem dizer que eu sou, ele já respondeu, eu sou aquele Deus que apareceu a Moisés. Porque aquele Deus é o eu sou. Não sei se entenderam, mas vale lá o Êxodo 3,14. Aqui ele já está dizendo que ele é. Primeiro diz que ele é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Deus, transcendente. Depois, vós, quem dizer que eu sou. Quem é o eu sou no antigo? Deus, que se revelou a Moisés. Então, ele, na verdade, perguntou e já respondeu. Nosso Senhor é muito inteligente. A gente aqui não é. Mas ele é. Quando ele perguntou, já deu a resposta. Simão Pedro respondeu. Toda a vida, se você nota, é Pedro quem toma a iniciativa. Né? No bem e no mal. Quis andar nas águas, afundou. Disse que nunca ia trair nosso Senhor, traiu. Então, no bem e no mal. Né? Aqui é no bem. Simão Pedro respondeu. Ele quem toma a iniciativa toda hora. No grupo dos 12 é ele. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus já tinha dito que ele era Deus, né? Eu sou o Filho do Homem, eu sou, né? Aí Pedro, eu vou pegar no grego, o versículo 16 diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Apócrites respondeu, Simão Petros. Aqui tem o nome hebraico e grego. Porque ele ainda não era nem direito judeu, nem ainda convertido, né? Ele será chamado de Pedro, né? Mas o nome hebraico é Simão. Então aqui é a humanidade dele, não era ainda o São Pedro, não. Não é que acreditava muito, não. Aqui é uma revelação de Deus, que deu a ele, né? Mas não é que ele era muito forte ainda, não. Por isso que tem dois nomes juntos. O judaico, o hebraico, e o nome que Deus vai dar a ele. E respondendo,
Ou tendo respondido, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o vivente. No grego está assim: Se tu és ho Christos, o Cristo, ho huios tu teu, o Filho de Deus, tu zontos, o vivente. Tu és o Filho de Deus, o vivente, o vivo. É aquele do Apocalipse, o vivente. Tá? Respondendo, então ele diz: o que o Pedro? Tu és o Cristo, o Messias no hebraico, Mashiach, né? O grego aqui coloca Christos, o Messias, Cristo em hebraico é Messias, né? Mashiach. E em grego, Christos, a palavra Cristo é grego. Aí eu não sei falar grego não. Sabe? Você sabe. Diga aí Cristo, Cristo. Diga Christos, Christos. Diga Restos, Restos. Pronto, falou grego. O nome de Jesus em grego, Restos. Restos. Tá? Então tu és o Cristo e o Filho do Deus vivente. E diga uma coisa. Pedro disse isso dele mesmo. Foi a inteligência dele? Foi algo, o que ele tinha estudado? Foi o que? Algo revelado. Uma revelação de Deus. Ontem eu não tive na oração aí, aquela locução interior, que Deus perdoou tudo. Então, e perdoou até por antecipação. Terezinha disse que ele perdoou ela por antecipação. Né? Então, aqui foi uma revelação de Deus. Foi o Pai que revelou a Pedro. É o que Cristo vai dizer. Né? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, aí Jesus respondeu a resposta dele. Feliz és tu, bem-aventurança. Feliz os pobres de espírito. Aqui é uma bem-aventurança. Jesus, Pedro, é o único discípulo, apóstolo, a quem Jesus se refere com a bem-aventurança. Preste atenção que isso é muito importante. Quer dizer que não só coloquei ele no degrau acima dos outros. Feliz és tu. Tá? Macarios, feliz, né? No grego Macarios. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Aí coloca a filiação dele. Ele é filho de quem? Jonas. Jonas e Ronan. Ben e Ronan, no hebraico. Filho de Jonas. Porque não foi um ser humano, não foi o ser humano que te revelou isso. Não foi ninguém, não foi inteligência, não foi que tu estudaste, não foi o meu Pai que está no céu. Então a revelação de Deus. O que Pedro teve aqui, irmão, irmã, foi a revelação de Deus. Por isso que nosso Senhor chama ele de bendito, bem-aventurado, Macário. É o mesmo termo da bem-aventurança de Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pedro, então Pedro é um bem-aventurado. Naquelas bem-aventuranças lá, acrescente Pedro, bem-aventurado Pedro, que é o chefe dos apóstolos, tá? Muito bonito, eu fico até emocionado, né? Então, só e lego, eu digo a ti, si ei Petros, tu és Pedro, cai epitauter te pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? Antes disso, Jesus respondeu, Tom 17, Macarios ei, feliz é tu, bem-aventurado, Macarios ei, Simão Bariona, filho de Iona. Aqui, Bariona é a palavra aramaica, né? Aqui o grego translitera o aramaico, Bar-Iona, ou Ioná. Bar-Ioná, Ioná, tá? Aqui é aramaico. Pedro era filho de Ioná. Você vê a diferença entre o grego e o aramaico. Bar-Ioná é filho de Ioná. Isso aqui é aramaico, né? Porque não foi a carne, o grego não coloca, não é ser humano, coloca a carne, não foi a carne quem te revelou isso não. Tá? Então o grego coloca, feliz és tu, Simão, Bar-Ioná, filho de Jonas, porque não foi a carne quem te revelou isso, não foi uma ação humana, não é coisa da carne, não é imaginação humana, não é só um desejo humano, não foi a inteligência humana, não foi o estudo pessoal, não. Pedro não tinha estudo. Foi uma revelação de Deus, né, que te revelou isso. Então, é uma revelação, irmãos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Tá? É um apocalipse. É um apocalipse, é uma revelação. A palavra apocalipse é revelação.
Então Pedro teve um apocalipse, teve uma revelação de Deus. A palavra apocalipse, no grego, é a palavra grega. Outra palavra que você conhece do grego. Apocalipse é o quê? Revelação, é grego. Então ele teve um apocalipse, o Pedro. Teve uma revelação de Deus. E não de Deus, do Pai, do Pater Mu, do Pai de Cristo, meu Pai. Porque não foi a carne, segundo o texto grego, que te revelou. Revelar é Apocalipse, né? Mas meu Pai, Pater Mu, meu Pai que está no céu. Aí ele continuou. Então, primeiro, bem-aventurado. Pedro é um bem-aventurado, igual a bem-aventurança lá do Mateus 5, tá? E que teve um apocalipse, uma revelação de Deus. Aí ele continua. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Tem teólogo aí que diz que Cristo não quis construir a igreja. Ou ele não conhece grego, ou não conhece nada e está ensinando tudo errado. Porque Nosso Senhor está falando da igreja aqui, preste atenção. Por isso eu te digo, eu quem? Cristo, dizendo aqui a Pedro, que tu és Pedro, sobre esta pedra construirei minha igreja. Está aqui a palavra igreja. Como é que diz que Deus não queria construir igreja? Está aqui, eu construirei minha igreja, sobre Pedro. Então ele coloca Pedro acima de tudo. Pedro é o chefe da igreja, mas quer construir igreja? Quer. Mas tem teólogo que diz que ele não quis construir. Está aqui a palavra igreja, a eclesia. Construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Satanás não vai vencer a igreja. O vírus vencerá? Não. O pecado vencerá? Não. Satanás vencerá? Não. Ou você acredita em Cristo, ou então fecha o evangelho e vai dormir. Ele está dizendo que o inferno, o poder do inferno e aqueles que estão lá não vencerão a igreja. É o versículo 18, tá? Então, eu digo a ti, né, que tu és Pedro, se é Petros, e sobre esta pedra, oikodomesso, edificarei. Oikodomesso é o verbo de edificar uma casa. A igreja é uma casa, a casa de Deus. Eu edificarei a casa de Deus, que é o que? Eclesia, que está aqui, a palavra igreja está aqui. Como é igreja em grego? Eclesia. Aqui está no acusativo. Ecclesian, ten ecclesian, re eclesia. Tá? Então, ele quis construir a igreja, claro. Se você escutar algum teólogo dizer aí, algum padre, sei lá, que Deus não quis criar a igreja, só um movimento. Quem cria movimento é a serpente. Quis, está aqui, o texto é esse, ele quis, eu edificarei minha igreja. Tá? E o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Rado é o inferno, Hades, Rado é o inferno. Não prevalecerá sobre ela. Então dá autoridade a Pedro, porque ele que teve a revelação do Pai. Só que aqui ele não falou em grego, falou em aramaico. E pedra em aramaico é Kefas. Tu és Kefas, pedra. E sobre esta Kefas, pedra, eu edificarei minha igreja. Por que coloca pedra? Porque a igreja está falando do templo da igreja, como uma casa. As casas lá naquele tempo eram construídas de pedra. Então, a palavra Pedro não diz muita coisa, não. Pedro é o que vem do Kefas do aramaico. Kefas que é pedra. Tu és Kefas, sobre esta Kefas, pedra, eu edificarei minha igreja. Então, Pedro é a pedra. Tá? A palavra Pedro em grego não é pedra, não. É em aramaico. E por que pedra? Porque está comparando a igreja a uma casa, e as casas eram feitas de pedra. Então, Pedro é a rocha, a pedra. Claro que a rocha é Cristo. Né? E Pedro, que é a rocha, se não seguir a rocha, que é Cristo, então se perde. Né? Então, o Pedro tem que seguir Cristo. Cristo tem que ir na frente. Né?
Mas o versículo é esse, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não vão vencer. Então não se assuste nem com guerra, nem com enchente, nem com seja o que for, com vírus, com doença, porque não vencerão. Quem vencerá? Cristo, a Igreja Católica. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, o inferno não vai prevalecer. Nem a divisão, nem o ódio, nem o orgulho, nem desobediência, nada, nem o pecado, nada. Quem é que vai prevalecer? A igreja de Cristo. Não é o cabeça da igreja. E quem conduzirá essa igreja? Pedro, Kéfas, agora mais. Né? Aí, agora, o versículo 19, que tem a ver com a leitura inicial lá do Isaías. Eu te darei a chave do reino do céu. Lá deu a chave para aquele Eliaquim, né? Eu te darei a chave do reino do céu. Aqui é uma chave muito mais importante que aquela. Aquela era uma chave terrena do reinozinho terreno de Judá que desapareceu. Essa aqui é a chave do reino dos céus. Pedro tem a chave do reino dos céus. Olha a autoridade do Papa. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quem tu não perdoares o pecado, não será perdoado. Quem tu desligares, perdoardes, né, será perdoado. Quem tu libertares, será libertado. Porque do pecado. Né? Cristo veio perdoar o pecado. O pecado social não, o pecado pessoal. Tá? Então, tudo que tu ligares na terra será ligado, desligares, será desligado. Poder e autoridade de confessar, de perdoar e não perdoar. De declarar quem é apóstata, quem é herege, quem que tem igreja católica. Poder de perdoar quem tem igreja católica. E por que é que os crentes não aceitam? Porque ou são cegos ou não querem ver. Aí eu não sei. Se são cegos, não tem culpa. Se não querem ver, tem culpa. Porque está aqui o texto. Tá? Então, deu autoridade a quem? A Pedro. E a Pedro aos bispos e os bispos aos padres. Que são os auxiliares dos bispos. Qualquer outro pode perdoar? Não. Qualquer outro pode absolver? Não. Qualquer outro pode condenar? Não. Tá, então aqui é um texto muito rico. Muito rico. Esse texto eu poderia ficar 2 dias falando, né? Jesus então, e no final, ele então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias, o Cristo. Por que ordenou? Não tinha chegado a hora dele. Se ele dissesse, vão agora, diga a todo mundo que eu sou o Cristo, vim perdoar o pecado, e aí, morria na hora. Ele tinha ainda que anunciar o reino de Deus na terra. Aqui ainda é Mateus 16. Vai morrer lá em Mateus 28. Então tinha muito ainda que anunciar. Por isso que ele mandou ocultar. E ainda ocultando, a coisa foi vindo à tona, porque todo milagre que ele fazia, o povo todo correndo até ele, os fariseus, os saduceus, que eram hipócritas, se colocaram contra ele e o condenaram à morte. Mas não agora. Por isso que ele diz, não digam, porque minha hora ainda não chegou. Porque não tinha chegado a hora dele. Recorde lá em João 2, né? Em Caná, né? Aquele casamento, Maria pediu um milagre, um sinal. Não, minha hora não chegou. A hora é essa. Não tinha hora, não era hora dele ainda fazer o sinal muito, porque senão ia morrer e não tinha que anunciar, nem anunciar nada. Então aqui ele manda ocultar, porque não tinha chegado a hora dele morrer. Irmãos, esse é o texto, é muito rico. Peguei o grego porque é muito rico. Para fundamentar. Você vê que a Sagrada Escritura é uma coisa muito séria. Então vamos falar, em vez de falar de política na igreja, vamos falar do Evangelho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa oração por hoje, por toda a igreja, hoje, a igreja, né? Fala da Igreja Católica, pelo Papa, né? Por todos os bispos, sacerdotes, diáconos, leigos, você que é leigo, por todos os judeus, pagãos, ateus, para que se convertam, por todos os pecadores, para que se convertam, para nós, em primeiro lugar, se converter, e todos os pecadores. Todas as intenções que você colocou aqui, você escreveu aí pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e confraria Nossa Senhora do Carmo, tá certo? E pede hoje pelo pai da Cátia, né, que hoje ela fez uma homenagem aí. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua mãe Maria Santíssima. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistaste para vós um povo, concedei à vossa igreja a paz e a unidade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reuniu um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terras proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo,
Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, do Rosalvo Auxiliar, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tem piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós sois Deus com Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora você irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar e até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão, não é ilusão. Quando eu estou cansada, sem lugar para repousar, vou ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Posso então entrar e até descansar. Meu Deus aqui me espera e quer amar, curar minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão, me dar muito carinho. Alegro-me, irmãos, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão, felicidade não é ilusão. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos e agradecer-vos por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Agora, a gente irá orar, né?
pelos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Né? Vamos entregar a Deus os corpos dos mortos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Encomendação dos corpos. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os nossos irmãos falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da fé, né? Pelo dom da vida, o bem que eles fizeram, para que fosse sinal de vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas orações e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimento de fé, esperança e caridade, até o dia que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por sobre esses irmãos e irmãs falecidos. Não perca o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Saiu ontem ainda uma reflexão sobre o pecado, a dinâmica do pecado. Vou continuar ainda sobre o pecado no próximo vídeo, talvez um ou outro ainda, para entender como é importante, né, que a gente lute contra esse mal que entrou na história humana e na história pessoal de cada um de nós. Exatamente por causa da realidade do pecado, hoje eu quero fazer uma oração de renúncia a Satanás e ao pecado. Então, a gente se coloca aqui diante do nosso Senhor, da graça de nosso Senhor, da presença de nosso Senhor. Quero que você faça um ato de contrição perfeito hoje. O que é um ato de contrição perfeito? Pense no seu pecado. Qual o pecado? Todo pecado. Especialmente aquele pecado que você ainda não confessou e que lhe incomoda tanto. Aquele pecado mais grave, o pecado mortal. Pense aí no seu pecado mortal. Tá? O que é o pecado mortal? Para ter um pecado mortal, tem que ter o quê? Matéria grave, uma atitude. Com a aceitação da vontade, ou pensamento, ou desejo, a aceitação da vontade. Aí pecado é. E mortal, você sabe que ofende a Deus e ainda assim você quer fazer. Tá? Você quer ofender a Deus. Esse é um pecado muito grave, mortal. Pense aí nesse pecado. Alguns instantes de silêncio para você pensar no seu pecado mortal e grave. Recorde, tem que ter a aceitação da vontade. Pode ser só pensamento, desejo, inclinação má, mas tem que ter a aceitação da vontade. Você tem que querer pecar. Tá? Entregue a Deus agora. Né? Peça perdão ao Senhor. Lá no fundo do seu coração, diga ao Senhor que você pecou. Você está muito arrependido e que você promete não pecar mais. Prometa ao Senhor hoje, agora, diante dele, do Santíssimo Sacramento, não pecar mais com esse pecado aí. Tá?
Então, de novo, bora pedir perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos e a vós, irmãos, todos nós, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Então, toda oração é bom começar com um ato de contrição. Oração incompleta, a gente começa com um ato de contrição, pedindo perdão a nosso Senhor. Mas de coração, peça perdão de coração. O Senhor vê o coração. Ele conhece a tua inclinação, o teu erro. Ele conhece tudo. Então, peça perdão com sinceridade. Uma vez tendo o pecado perdoado, se você realmente se arrependeu, agora a gente irá renunciar ao mal, à origem de todo pecado. Então, diga comigo: eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções. Eu renuncio ao pecado, ao mundo e à carne. As três coisas que nos fazem pecar: pecado, mundo, que é contra Deus, e carne, inclinação da carne, inclinações más que eu tenho dentro do coração e você tem. Eu renuncio macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, feitiçaria, magia negra, espiritismo, invocação de morto, horóscopo, adivinhação. Eu renuncio a todo mal invocado contra mim, contra minha casa, contra minha família. Eu renuncio a todo mal feito contra mim, todo trabalho feito contra mim, toda doutrina estranha à doutrina católica. Renuncio à maçonaria, espiritismo, já falei. Renuncio a toda doutrina de reencarnação, tudo isso contrário à doutrina católica. Renuncio tudo aquilo que me distancia de Deus. Renuncio a todo pecado venial, mortal. Renuncio, irmão, pecado de adultério, fornicação, gula, os pecados capitais, orgulho, soberba, ganância, lascívia. Renuncie a tudo. Renuncie sua fraqueza, peço que Deus lhe dê força, coragem. Preguiça, tristeza. Bora renunciar a toda tristeza, origem de depressão. Renunciar a tudo, irmão. Então, essa oração é para renunciar a tudo que nos distancia da graça de nosso Senhor, do poder de nosso Senhor, do projeto de santidade que tem nosso Senhor para cada um de nós. Renuncia aí, irmão, dentro de você tudo. Seixonoye, yoga, horóscopo, adivinhação, tatuagem, yoga, porque tem implicações aí de doutrinas de reencarnação, tudo isso. Renuncie, a tatuagem a gente altera o nosso corpo, não é bom não. Renunciando a tudo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então tem que ser imaculado, sem mancha, sem pecado. Não pode ser como de Maria, que ela nasceu sem o pecado, eu nasci com o pecado e você, mas nós fomos batizados, então não tem mais pecado original, tem a pena do pecado pessoal. Mas eu posso lutar pela santidade. Então a oração de renúncia agora é muito forte, contra todo erro, todo pecado. Eu quero que você renuncie de coração. Porque muitas vezes a gente renuncia de boca. Então nós renunciamos de boca agora. Agora, tudo aquilo que eu disse, renuncie no seu coração. Faça um esforço aí dentro de você grande e dizendo para você mesmo: eu nunca mais vou pecar. Eu nunca mais vou pecar. Eu nunca mais vou pecar.
Senhor, com teu auxílio, eu nunca mais vou pecar. Claro que a gente sozinho peca. Se você disser isso confiando só em você, você pecará. Mas se você disser, Senhor, me ajuda, eu te prometo nunca mais pecar, com a tua ajuda, com a ajuda de Maria. Então entregue tudo. Deus não está interessado no teu pecado. Está interessado por você ser santo de hoje em diante. Consagração ontem a Maria, né? Então de hoje, de ontem, né? De hoje em diante, ser santo. Entregando toda a queda, todo pecado. E deixa a graça de Deus entrar em ti, irmão. A maior graça de Deus é a Eucaristia. Não vai pedir o perdão, sinta a graça de Deus. Né? Penetrar o seu coração. Então, agora, 5 minutos, confirmando nossa oração de renúncia, deixando a graça de nosso Senhor entrar dentro do nosso coração.
Agora, nossa oração de São Bento, né? Nosso grande santo intercessor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Tá? Que Satanás beba o veneno dele. Ó mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, introduziu no céu pelo caminho brilhante que tendes tão gloriosamente precedido por Cristo nosso Senhor. São Bento, que outrora ganhasse o mundo para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Coloca aí toda a água, todo o óleo, todo o sal, todo objeto sagrado que você queira que seja abençoado e exorcizado. Irei abençoar e exorcizar. Irei abençoar você, toda a sua casa, toda a sua família, com a bênção do nosso amigo São Bento. Tá? Ele está conosco, junto com o nosso Senhor, toda a noite aqui. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória e a nossa paz. Fiquem em paz. Toda a noite o Senhor esteja convosco. E essa foi a bênção da nossa bênção final. Boa noite a todos e a todas.